Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E falaremos agora sobre o impacto da pandemia na psicologia das emergências e desastres. Estão aqui para conversar conosco a Cristina Silva, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. É mestre em Psicologia Social pela PUC de São Paulo e tem especialização na área de gênero pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Foi diretora do Departamento de Minimização de Desastres da Secretaria Nacional da Defesa Civil em 2009. E a Fabiana Damasio, que é graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia. É mestre em Psicologia pela mesma universidade e doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília. É diretora da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Brasília, e secretária executiva do Sistema Universidade Aberta do SUS, a UnaSUS. Eu agradeço a participação de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada, engraçada ou pitoresca, talvez, do trabalho deste profissional, né, de psicologia das emergências e desastres. Eu acho que vocês que vão escolher uma profissão, a gente quando estuda, né, faz o curso de psicologia, a gente trabalha bastante faz observação em crianças, vai a asilos, trabalha, vê profissionais trabalhando nas diversas áreas, e às vezes a atuação da gente é bem diferente disso, né? Eu sempre me lembro de um caso no Piauí, quando eu fui atender teve um estouro de barragem numa cidade, e quando eu cheguei na cidadezinha, a cidade estava tomada, não tinha onde colocar as pessoas que foram retiradas das áreas que encheu com o estouro da barragem. E a grande questão do momento que eu cheguei num abrigo que funcionava numa escola, era onde colocar os porcos. E na hora, assim, você chega, eu fiquei um pouco assustada, porque na porta da escola tinha cabra, tinha cavalo, estavam todos muito bem colocados. Entrando na escola, no meio, assim, do pátio, tinha galinha, pato, estavam todos os animais muito bem colocados. E a grande questão e a grande desavença é que tinha um senhor que tinha porcos. Eram 5 porcos grandes que precisavam ser alocados em algum lugar. E a questão do dia foi fazer reunião com todo mundo, que ninguém queria os porcos do senhor, mas o senhor tinha que cuidar dele, né? Então, foi muito interessante, porque o trabalho que precisou ser feito com todas aquelas pessoas que estavam alocadas nessa escola para aceitar os porcos, porque as galinhas já estavam, as cabras, os cavalos, né? E à noite eu lembro, chegando, né, para descansar, eu falava, nossa, quando que eu pensei que eu ia ter que resolver um conflito desse, né? Tudo deu certo, os porcos também foram alocados na escola e ficaram bem. Claro, porque para aquelas pessoas, aqueles animais eram super importantes para ela, né? Até pela sobrevivência, né? Não dá para você esquecer a pessoa desvinculada aos seus animais, né? Sim, eram as pessoas que viviam na beira do rio que subiu, todas tinham animais, né? Desde o gatinho de estimação até os porcos, né? E você não deixa a sua casa e vai deixar os animais sozinhos, você tem que levar junto para o abrigo. E isso é uma grande questão quando acontece um desastre, né? Um desastre, seja de que proporção for, os animais sempre são uma questão. Como também, né, a gente viu há pouco tempo, a questão de abrigos para as pessoas sem teto, né, ou moradores de rua, e muitas delas não iam para os abrigos porque os seus animais ficariam sem cuidado, né? Até alguns governos começaram a pensar, foram pensar, né, o governo Haddad começou a pensar nisso e colocar um abrigo junto com o lugar que os animais também fossem abrigados, né?
Não, é uma grande questão, os animais numa enchente ou num acidente de proporção grande numa cidade. É bem interessante. E quando a gente pensa em salvar vidas, a gente pensa em resgatar as pessoas, mas a vida das pessoas também inclui os animais, né? A vida de uma família inclui o papagaio, inclui o porco, a cabra, né? É uma questão. Muito bem, falemos um pouco da psicologia das emergências e desastres. Que área é essa? Que faz este profissional? Né? Onde ele trabalha? Quer começar, Fabiana? Posso falar. Assim, primeiro dizendo que assim, eu não sou uma especialista em emergências e desastres, sou da área de saúde pública e trabalho com gestão pública, mas, ao mesmo tempo, como dizem os meus colegas, o emergencista ele sempre se forma no campo, na atuação, né, no combate às diversas situações aí. Então, o emergencista, assim, o psicólogo que trabalha com emergência e desastre, ele tem como objetivo ali, naquele momento, estabilizar minimamente quem está em sofrimento psíquico. Né? Então, as pessoas acometidas, seja por um desastre, seja numa situação de pandemia, como que nós estamos vivendo agora, né, na pandemia da Covid-19. Então, assim, é uma situação inesperada. Né? Então, como é que a gente, pelo menos, garante alguma estabilidade para aquela pessoa? E aí, no caso da pandemia da Covid-19 e das outras também, sejam pandemias ou desastres, a gente precisa garantir também a estabilidade das equipes, né, no território. Por quê? Porque as equipes elas estão ali no combate, na atuação permanente, visando mitigar todos os riscos, visando retirar as pessoas, muitas vezes, de uma enchente, de um rompimento de uma barragem, né? E aqui, agora, nesse momento do medo, né, quando a gente fala da pandemia de Covid-19, da situação de medo que acomete toda a população. Então, assim, o papel do psicólogo e da psicóloga é realmente garantir alguma estabilização em vários níveis, né? Assim, então, são várias as ações que a gente pode desenvolver, além da questão da atenção. Mas, por exemplo, a ação de orientação, a orientação correta sobre as questões referentes nesse caso aqui, por exemplo, a pandemia. Tina, gostaria de falar? Então, gostaria só de acrescentar um pouquinho ao que a Fabiana falou, que acho que assim, que a psicologia na emergência e desastres, ela deve estar no desastre, mas principalmente fora do desastre. A gente sabe, enquanto gestor público, ou quanto diretor de uma grande empresa de mineração ou uma empresa aérea, que eventos adversos irão acontecer, menores ou maiores. Então, eu acho que a psicologia ela tem um papel muito, muito importante, o profissional, o psicólogo que está atuando nessa área, de preparar essas pessoas, de preparar a população para possíveis eventos adversos. E a gente sabe que determinadas populações elas estão mais sujeitas a alguns tipos de desastres. Por exemplo, pessoas que moram abaixo de uma barragem, elas têm que estar preparadas para um possível vazamento dessa barragem, né? As pessoas que trabalham, uma empresa aérea, ela não quer que tenha acidentes, mas ela tem que estar preparada para, se ocorrer um acidente, como faz? Então, o psicólogo que atua no serviço público ou nas empresas, ele tem que estar, assim, consciente de que poderão ocorrer. E preparar essa população, preparar essas pessoas para poder diminuir o sofrimento caso ocorra alguma coisa. Então, é importante na hora do desastre? É bem importante, mas às vezes o psicólogo é menos importante na hora do desastre, porque quem vai socorrer é o bombeiro, é o médico, no caso da Covid, depois que, por exemplo, se a gente pega, né, depois que foi internado, o psicólogo diminui muito a atuação dele. O melhor seria que o psicólogo conseguisse trabalhar, né, para evitar que a pessoa chegasse ao hospital, né? Então, trabalhar a prevenção. Tem uma outra questão também aí, que é muito importante que a Cristina falou, que é a temporalidade.
né? Então, tem uma ação do psicólogo ali que é muito a curto prazo, né? A partir do que está acontecendo ali naquele momento, seja do desastre, seja na pandemia, mas o que a gente tem observado é que a pandemia passa, o desastre, né? Ele, de algum modo, se estabiliza e as consequências, elas são muito maiores. Então, tem a temporalidade da ação ali a curto prazo, de dar o suporte necessário, mas também de garantir um acompanhamento, de garantir um cuidado maior ao longo do processo. E uma outra coisa que também é importante é a necessidade do psicólogo manter o seu radar atento, né, assim, ligado, digamos assim, já que a gente está falando com uma comunidade de jovens, né, assim, para que ele consiga identificar todos os fatores que podem ser geradores de estresse, né, geradores de sofrimento psíquico naquela situação. Sim, sim. É bem importante. Eu acho que como é a atuação do psicólogo nessa área, ela é dentro de uma equipe multiprofissional, né? A gente vai atuar com vários outros profissionais. Eu acho que ter um psicólogo é essencial, porque muitas vezes somos nós que vamos estar atentos à questão do sofrimento humano. Onde tem sofrimento humano, precisa ter psicólogo. Então, no caso de um desastre, no caso de um evento adverso, esse olhar assim de falar, puxa, esse ser, essa pessoa que está com os porcos e não pode entrar no abrigo, ele está sofrendo. Então, seria melhor que não tivesse os porcos, ou, vamos dizer, no caso do socorrista, ele foi lá, tirou a pessoa e não interessa os porcos. E a gente tem esse olhar para as pessoas na perspectiva de diminuir o sofrimento, de causar, de instrumentalizar esse ser humano para enfrentar a adversidade que ele está vivendo. Então, a psicologia e o psicólogo e a psicóloga são muito importantes, né? A gente pode chamar a pandemia do Covid-19 de um desastre? Pode. Se a gente pensar nos diversos impactos, né? Eu sempre vejo assim, a primeira questão que a gente pode pensar com a pandemia é reconhecê-la como uma situação global, né? Não é uma situação que atinge apenas, digamos assim, o Brasil, né? Mas é um desastre global. Eu vejo que a gente pode chamar dessa forma, sim, reconhecendo o risco sistêmico, né, que ela causa, porque ela potencializa as vulnerabilidades. Se a gente reconhece, se a gente olha para o nosso país, a gente vê aqui que é um país marcado por iniquidades sociais, então, no momento de pandemia, ela potencializa as vulnerabilidades, causa uma mudança na vida das pessoas, né, e aí é uma mudança, seja na organização do tempo, né, do próprio espaço, seja o espaço de trabalho, o espaço de não trabalho, né? Então isso também é uma outra questão, e as próprias condições às quais elas estão submetidas, e essa questão que a gente já tinha falado aqui anteriormente, como a Cristina falou, de importância de se relacionar aqui nesse momento e de fazer com que uma ação seja integrada e ordenada com o poder público, porque cada um trabalha numa esfera de competência diferente. E se a gente reconhece a pandemia e todos os riscos que ela pode causar, a gente precisa fazer essa junção das diversas competências e experiências do poder público para atuar e garantir uma condição mínima de vida para as pessoas. Não, pode falar, Silvio. Então, mas qual seria exatamente a atuação preventiva de um psicólogo das emergências e desastres frente à pandemia do Covid? Como é que vocês veem? O que poderia, ou o que foi feito, talvez? Então, essa é uma questão, se tratando especificamente da pandemia, é uma questão que não tem como a gente falar sem ter uma avaliação crítica ao poder público, aos gestores, né? Porque, assim, graças a Deus, né, gente, ou graças ao
ao Deus no sentido figurativo, nós temos o SUS. O SUS, o Brasil consegue dar uma resposta para a pandemia em termos de atendimento, porque, vamos dizer assim, fez o dever de casa antes ou cuidou com antecedência da questão da saúde. Vem sendo nos últimos anos vilipendiada, tirado recursos, e a gente sente diretamente o reflexo disso no não atendimento aos casos de Covid, né? Que a gente sabe que em alguns momentos tiveram. Mas nós conseguimos dar uma boa resposta em termos de UTIs, em termos de tratamento, né? Teve países que as pessoas ficavam na rua mortos, né? Sem ter como enterrar. No Brasil não aconteceu isso. Por quê? Porque tinha feito o dever de casa de ter um sistema de saúde que melhor, né? Que tudo bem, que não já foi melhor, mas que tinha. Então, a prevenção dos hospitais, ou mesmo assim, redes formadas dentro do SUS, de conversa com a população, da população reconhecer o seu posto de saúde como alguém que é uma autoridade que fale, use máscara, lave as mãos, fique em casa, e as pessoas darem essa resposta. Então, a gente sabe que isso muda de nível de cidade para cidade, até de bairro para bairro dentro de uma cidade só, mas a prevenção teria sido essa, o vínculo anterior com a saúde, com as questões sociais, o transporte dá a resposta certa, né? Então, é a prevenção. Então, a Cristina falou no SUS, né? E a Fabiana é secretária executiva do Sistema Universidade Aberta. Como é que você vê isso, né, do SUS atuando preventivamente nessa área? Eu reitero o que a Cristina colocou aqui no que se refere ao Sistema Único de Saúde. É a institucionalidade do Sistema Único de Saúde e o reconhecimento desses 30 anos, né, mais de 30 anos aí de construção da saúde como direito, que faz com que agora, né, que a gente tenha esses valores, né, esses princípios do SUS introjetados e reconhecidos, que faz com que o SUS, e principalmente a universalidade do SUS, que faz com que o SUS seja para todos, que a gente consegue organizar ações que sejam... É um limite muito tênue, né? Quando a gente fala de uma pandemia, o limite é muito tênue, o limite da prevenção. Então, é importante que a gente, por exemplo, então, a atuação do Sistema Único de Saúde, ela tem sido efetiva, firme, e mesmo com todas as adversidades, e mesmo com todas as questões, seja relacionadas a financiamento e outros enfrentamentos que a gente precisa fazer, eu vejo que os trabalhadores e as trabalhadoras do SUS, assim como seus gestores, assim, buscaram atuar de forma solidária e coletiva na construção de uma estratégia de enfrentamento à Covid. Então, por exemplo, aqui o professor Silvio falou aqui da Secretaria Executiva da Universidade Aberta do SUS, a gente, logo no início da pandemia, assim, ainda antes de março, a gente começou a organizar processos formativos, e hoje nós temos aqui foram mais de 80 mil acessos aos nossos cursos por dia, né? Então, só para a gente ter uma noção de qual foi a dimensão, né? Nós, ao mesmo tempo, nós organizamos uma outra estratégia de formação, garantindo, digamos assim, capilaridade e abrangência para todo o Brasil, e aí nós tínhamos psicólogos e outros profissionais de saúde de todo o Brasil no curso de saúde mental e atenção psicossocial, e nós tivemos 69 mil psicólogos e trabalhadores que queriam entender um pouco mais da saúde mental para lidar com seus pacientes ali no dia a dia. Então, quando eu vejo essa dimensão do curso, né, de uma formação, e nós fizemos, foram 10 semanas de curso de diálogo por meio de live, né, e os psicólogos relatando as suas realidades, não só psicólogos, mas outros profissionais também, e querendo aprender um pouco mais sobre as consequências psicológicas. E essa foi uma resposta do Sistema Único de Saúde, né? Então, esse, para mim, é esse tipo de resposta que a gente vai dando, considerando esse limite tênue e como é que a gente garante velocidade na resposta que a gente dá. Né, Fabiana?
Só uma pergunta, Cristina. Esses psicólogos eram psicólogos do Brasil, não eram funcionários ou ligados ao SUS, é isso que você está falando? Psicólogos e outros profissionais de saúde, sim, do Brasil. Então, quem tinha... Porque, por exemplo, a área de emergências e desastres, ela é uma área que demanda formação, né? Assim, a gente sabe que ela tem algumas especificidades que é importante que a gente garanta a formação desses profissionais. Então, o que a gente viu era a necessidade, assim, da gente organizar estratégias para agregar profissionais que pudessem compartilhar suas experiências a partir das diversas realidades onde eles estavam inseridos, né? Então, metade do grupo era de psicólogo. E foi uma parceria, inclusive, com o Conselho Federal de Psicologia, que nós procuramos logo de imediato para a gente poder fazer a divulgação do curso, e nós conseguimos aqui uma boa articulação. Então, nós temos metade desse grupo aí, metade desse público foi de psicólogos, né? Então, essas respostas de formação, elas são importantes para chegar na realidade daquele trabalhador e daquela trabalhadora que está ali lidando com a população que chega com o sofrimento, né? A população que chega em sofrimento psíquico. Sem dúvida. Olha aí, gente, quer dizer, uma função do SUS que não é conhecida, né? Quer dizer, só se fala mal do SUS, mas na mídia, na grande mídia principalmente, e são funções muito importantes que o SUS realiza em todo o Brasil, que chega na população sem ela saber, né? Cristina, você queria falar? Não, é só para complementar o quanto é importante, em se tratando de acidente, de emergência, ter algo antes, né? Você imagina se não tivesse SUS, entende? Se não tivesse já estabelecido redes de conversas, de coisa. Então, às vezes, eu acho que o profissional psicólogo, ele só se preocupa na hora do acidente, né? O que é a psicologia? Não, a psicologia está antes. A psicologia está muito antes. Durante, claro. Então, a gente, na Defesa Civil, a gente divide, vamos dizer assim, em 4 fases um desastre, que é a prevenção, que ocorre muito antes do acidente, a preparação, que é quando, por exemplo, emitiu o alerta que vai ter um problema, emitiu um alerta que vai ter uma enchente, que vai ter um frio extremo, que vai ter um período de seca, aí você tem como resgatar aquilo que foi preparado na região que vai ser coisa. Tem a resposta, que está ocorrendo uma emergência, está lá, que é o que a gente tem hoje com a Covid. Está acontecendo, né? Ainda nós estamos na fase da resposta. E a última, que é a reconstrução, de passado o desastre, a gente vai fazer ações que levem para isso. Agora, o que a gente às vezes vê na atuação do psicólogo eles têm uma riqueza para contribuir e ficam, às vezes, trabalhando com uma coisa muito expressiva, por exemplo, trabalhar o luto coletivo. O luto, ele é importante que seja trabalhado, mas isso já é uma fase da resposta. Na reconstrução, você não trabalha luto, na prevenção, você trabalha para que não tenha que trabalhar o luto coletivo. Então, assim, às vezes me dá um pouco de agonia quando eu falo dos psicólogos, porque a gente só enxerga o trabalho quando está acontecendo. Não. O grande trabalho é a prevenção. O grande trabalho é a gente deixar as pessoas fortes psicologicamente. E o que significa isso? Garantir uma boa educação, uma boa alimentação, um bom convívio social, promover sociedades menos violentas, lugares menos violentas, que as pessoas possam sair com seus filhos para as praças, possam criar vínculos comunitários, possam viver e se fortalecer para quando acontecer uma coisa, a pessoa está forte psicologicamente para enfrentar. Vai precisar de ajuda? Vai, muitas vezes vai precisar de muitas ajudas. Pelo que eu entendi, a principal atuação desse psicólogo é na área de Estado, né? Mais do que governo, área de Estado, né? Quer dizer, formar essas equipes que
possam trabalhar em emergências de desastres, principalmente de forma preventiva. O poder público está contratando, tem equipes para dar conta disso ou ainda a coisa está muito embrionária? Eu vejo, professor Silvio, assim, que ainda há uma necessidade da gente incrementar, aprimorar e defender a presença maior dos psicólogos, mas eu já vejo um avanço, né, na participação dos profissionais da psicologia nesse escopo e vejo também uma necessidade de, entre nós, reiterarmos cada vez mais a importância desse profissional, né, dos psicólogos e psicólogas, nesse contexto. Se a gente observa, por exemplo, a pandemia, nós ainda não estamos, os estudos ainda estão sendo realizados sobre a clareza do seu impacto psicossocial para as pessoas. Então, isso significa que a gente ainda tem um longo trabalho pela frente com os psicólogos, né, assim, a serem feitos por nós psicólogos. Né? Então, eu vejo que nós precisamos seguir afirmando a necessidade, né, porque a gente já vê alguns passos importantes, mas ainda é necessário um incremento e um aprimoramento do profissional da psicologia na saúde pública. Eu também quero destacar um outro ponto aqui colocado pelo senhor, que é a questão das redes. Eu falei aqui da rede UNASUS, falei também aqui todo o trabalho, e falei do trabalho interdisciplinar, e todo o trabalho do psicólogo e da psicóloga para lidar com as emergências e desastres só é possível quando realizado em rede. Aqui nós contamos com a rede de universidades, com a rede, por exemplo, do Centro de Emergências, de Estudos e Pesquisas em Emergências de Desastres em Saúde, da Escola Nacional de Saúde Pública, né? Então, assim, o trabalho em rede, ele garante a afetividade e garante uma maior consistência naquela entrega, digamos assim, e na atuação direta que a gente precisa fazer com as pessoas acometidas pelas questões psíquicas, pela pandemia. Muito bem, eu agradeço as contribuições. A Cristina conseguiu voltar agora. E até o próximo Desafio Profissão.